Boa noite, meus amados, boa noite a todos. Eu quero pedir para vocês, tire a criança da sala. Vamos fazer uma palavra aqui um pouco pesada. E se você tiver coragem, assista aí o vídeo, se você tiver coragem. Agora, se você não tem, paciência. Eu quero ler aqui São Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Esse é um tema que não se fala mais nas igrejas evangélicas. Esse é o tema que as pessoas não gostam de ouvir. Não só esse tema, mas quando fala do inferno as pessoas não gostam. Quando fala do juízo final as pessoas não gostam. E quando se fala sobre usos e costumes ou doutrina, comportamentos que a igreja de hoje não poderia estar fazendo, não pode falar mais porque isso magoa as pessoas. As pessoas ficam magoadas e tristes quando se fala algumas coisas dentro da igreja. E é por isso que muitas igrejas estão se esvaziando, porque as pessoas não querem ouvir mais aquilo que ela precisa ouvir. Ela somente quer ouvir aquilo que ela gosta de ouvir. E infelizmente hoje o cenário evangélico nesse país se encontra essa vergonha. Mas vamos lá. Aqui nós acabamos de ler um texto que Jesus fala assim, que naquele dia as pessoas vão dizer, Senhor, nós pregava, Senhor, nós expulsávamos demônios, fizemos maravilha em Teu nome. E o Senhor vai dizer para eles, não te conheço, apartai de mim. Por quê? Porque hoje, por causa do comércio, por causa do status, por causa de fama, muitas pessoas estão se corrompendo e não estão levando a verdadeira palavra de Deus. É verdade. Então, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por que ele vai dizer não conhece? Porque existe dois tipos de servos. Existe o servo bom, o servo mau. Existe o vaso de honra e o vaso para desonra. Então, o vaso de desonra, infelizmente, ele vai viver uma vida de capa. Vai viver uma vida de máscara, ele vai viver uma vida de fingimento, ele vai viver uma vida de aparência, ele vai viver uma vida que é só mentira, como a Bíblia diz assim, que muitos buscam a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Então ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos que eu não vos conheço. Em outros textos ele fala assim, lança esse servo mau nas trevas exteriores, que é o inferno. Hoje as pessoas não levam a sério quando se fala do inferno. Olha, existe muita coisa que um cristão, se ele não orar a Deus, se ele não pedir a presença de Deus na vida dele, ele às vezes é arriscado perder a salvação. Porque frequentar uma igreja, refrequentar uma denominação, participar de eventos, fazer parte de uma comunidade, isso não garante salvação de ninguém. Mas a salvação ela é dada pelo arrependimento e pela conversão, pela mudança que a pessoa tem em Cristo. Isso dada assim pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus que nos convence de todo o pecado. É o Espírito Santo que vem até a nossa vida e nos ensina na nossa mente, no nosso coração, no nosso íntimo. Ele testifica com a palavra de Deus aquilo que nós estamos fazendo de errado. Então, por isso que a Bíblia diz assim, eu irei, mas eu enviarei o Consolador. E o Consolador vos consolará e vai ensinar tudo. É Ele que ensina. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Quem sou eu, quem é pastor, quem é evangelista, quem é obreiro, para convencer alguém do pecado? Mas quando a pessoa sente o verdadeiro Espírito de Deus, Aí a pessoa sente a mudança, porque o Espírito convence a pessoa do pecado.
O Espírito Santo incomoda a pessoa. O Espírito Santo fala assim, ei, isso não agrada a Deus. Ei, isso não é bom. Isso não é bom para você. Você pode perder a sua salvação por cometer esses atos, esses costumes. E o Espírito Santo, ele nos convence. Se nós obedecer à voz de Deus, amém. Agora, se nós desobedecer a Deus, Deus um dia vai julgar cada pessoa. Cada ser humano, cada indivíduo será julgado por Deus por suas obras. Então, esse texto que fala aqui, fala sobre os religiosos, fala sobre pastores, obreiros, missionários, bispos, reverendos, isso, aquilo. Esses aqui, eles vão ser condenados ao inferno, porque eles não eram conhecidos de Jesus. Como assim não era conhecido de Jesus? Eles não tinham uma ligação com Cristo na oração, na comunhão, na santidade, na reverência a Deus. Então, pessoas que se afastam de Deus por causa do pecado, por causa da maldade dos olhos, por causa da maldade do coração, por causa da ganância, por causa da soberba, do orgulho, todas essas coisas afastam a pessoa de Deus. E isso, ninguém está livre disso. Todos temos que buscar a Deus para que essas coisas que minam a mente das pessoas não venham entrar em nosso coração. Porque hoje em dia, nós vemos que, eu vou falar a verdade, hoje em dia as pessoas querem fama. Hoje as pessoas querem fama. Evangélico quer fama, quer ficar famoso. E isso não agrada a Deus. Nós temos que dizer que no João Batista diz, importa que eu diminua e que tu cresça. Então, enquanto a pessoa está querendo fama, enquanto a pessoa quer status, eu digo sem medo de errar, o Espírito de Deus está longe dessa pessoa. Porque olha só, a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela não quer fazer as coisas para ela, para si própria. Ela faz em favor da obra. Ela faz em favor da obra. E a Bíblia diz em Jeremias 48, versículo 10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente, de qualquer jeito. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus o impulsiona para pregar a palavra para as almas perdidas, que estão precisando de uma palavra de salvação, palavra de consolo, palavra de autoajuda, palavra de ânimo, dar um abraço, enfim, falar do amor de Cristo. Esse é o foco do Espírito Santo aqui na terra, para que todas as pessoas conheçam a Cristo através do Espírito de Deus. Entendeu? Então hoje no cenário evangélico tem muitas pessoas que querem ficar famoso. Entendeu? Existe também no meio evangélico uma falsa emoção ilusória de que às vezes nos cultos há um movimento que eles se dizem ser pentecostal, mas não é. Você sabe o que significa Pentecoste ou pentecostal? Pentecoste era a festa que tinha lá em Israel na comemoração, junto com a Páscoa e assim por diante. E se você for estudar mais a fundo, ser um crente pentecostal não é um crente que grita, que pula e que roda, que faz isso, faz aquilo. Mas um crente pentecostal é apenas uma pessoa que tem o amor de Deus abundantemente na sua vida e aquilo transborda. Amém? E a pessoa é uma pessoa pentecostal porque ela está cheio do Espírito de Deus. Ela tem a visão divina na sua vida. Ela tem, aleluia, uma chamada, um propósito a fazer que Deus ali colocou para ela, uma chamada. Aí é uma pessoa pentecostal. Não porque ela pula, não porque ela roda, não porque ela sapateia, não porque ela fala vários idiomas em línguas, não sei o quê. Não, a pessoa pentecostal é a pessoa que tem uma vida de santidade, uma vida que tem uma vida reta, uma vida que as pessoas não têm o que julgar. Daniel estava lá e não tinha o que fazer para acabar com a vida de Daniel. Aí eles inventaram um projeto para destruir Daniel e ele foi para a cova dos leões. Então Daniel era um homem que você não tinha o que acusar.
Então hoje, um crente pentecostal não é um crente barulhento, nada, é uma pessoa que ela se esforça para levar uma vida santa diante de Deus. E é uma pessoa que tem nome, uma pessoa que tem nome. Como assim? Nome. Hoje você fala assim de fulano e tal. E aquela pessoa ali, entendeu? Então a pessoa tem que ter nome. Olha, aquela ali é uma serva de Deus. Aquele ali é um servo do Senhor de verdade. Então a pessoa tem que ter nome. Porque Deus dá-lhe um novo nome. Deus mudou o nome de Jacó para Israel e Abraão para Abraão e assim por diante. Deus muda o nosso nome e Deus quer que nós mudamos nosso caráter. Então, para essa cambada de obreiros que está por aí, lobos devoradores, que estão fazendo teatro nas igrejas, fazendo showzinho para agradar as pessoas, porque na igreja não é palco, a igreja não é palanque para fazer show, não é nada disso. A igreja é o lugar que nós temos que buscar a Deus, orar a Deus, clamar a Deus, pedir a misericórdia de Deus, porque todos os dias da nossa vida nós temos que pedir a misericórdia de Deus, porque nós somos tão falhos, nós somos tão malignos, que nós precisamos de buscar a misericórdia de Deus. É verdade, a gente é carne, a gente é fraco, falho, se a gente não ir para o templo para buscar a Deus, se converter. Isaías foi no templo, ele viu Deus, ai de mim que viu Deus, que sou um homem pecador, que em meus lábios fala coisas terríveis. Aí a Bíblia diz que um anjo tocou a tenaz e veio e tocou nos lábios aí e purificou. Então nós temos que ir para o templo para se sacrificar para Deus, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para que Deus possa ter misericórdia de nós e começar a habitar em nós. É por isso que eu estava meditando uma coisa, que muitas pessoas dentro da igreja têm depressão, muitas pessoas dentro da igreja vivem sofrendo tantos sofrimentos terríveis. Está aí na igreja, ela participa da ceia, ela vai nos cultos, mas ela tem uma vida vazia. Por quê? Porque ela não tem força para se dedicar a Deus. Não tem força para dedicar a Deus. O sofrimento vem para todas as pessoas. O sofrimento vem. O sol brilha para o bom, para o mal. Então todos nós estamos ali, a qualquer momento nós estamos ali aptos para às vezes sofrer na nossa vida. E isso é normal. Só que a diferença é que em meio a tanto sofrimento, você tem que ter o Consolador na sua vida. Se você não tiver o Consolador da sua vida, você não vai aguentar. Você vai ficar depressivo, você vai ser dependente de remédio para tomar. E outra coisa, eu sei que as pessoas que têm depressão é um problema seríssimo. É um problema muito sério que as pessoas têm que se cuidar, conversar com os amigos, conversar com a família, conversar com o cônjuge, até mesmo procurar um psicólogo, papapá, tudo bem, isso tem que acontecer mesmo. Mas em primeiro lugar, olha para mim, é você e Deus. Quando você está com uma depressão, eu sei que isso é muito sério na sua vida, faça isso. É você e Deus. E coloque na sua mente que a depressão não existe. Ela existe, mas coloque na sua vida que ela não existe. Que você é mais forte do que ela, que você pode superar ela. Entendeu? E peça para Deus o Espírito Santo, o Consolador. Porque a Bíblia diz que Jonas sentiu um momento de depressão. A Bíblia diz que Elias sofreu um momento de depressão. O próprio Jesus lá no jardim, Getsêmani, o peso da cruz era tão grande que ele já sabia o que ia acontecer. Ele chorou e ele suou sangue, de tanta foi a pressão sobre ele. Mas ele venceu. Ele venceu. Então, se você está vendo esse vídeo agora, olha, o melhor remédio para a nossa vida é buscar a presença de Deus. O melhor remédio é buscar a presença de Deus. Amém? Faça um esforço, busque, ore, tranca a porta do seu quarto, ajoelha, fala com o Papai do céu, peça a Jesus, porque Jesus vai ouvir a sua oração. Jesus vai ouvir. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. A Bíblia diz assim, aquele que vem a mim jamais eu lanço fora. A Bíblia também fala assim, clama o Senhor enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então hoje nós estamos vivendo agora uma mudança no mundo espiritual hoje. Hoje nós temos que tomar posse da nossa vitória, buscar a Deus,
Deus quer derramar um avivamento sobre a igreja. Não esse avivamento falso que você vê por aí, não. Que as pessoas ouvem uma música bonita na igreja, você chora, emocionado. Eu senti o Espírito de Deus. Às vezes não é o Espírito Santo, é a emoção do momento, da música, do calor humano, daquela química, entendeu? E não é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quer entrar com poder. A Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Esse rio de água viva que preenche o nosso vazio. É o Espírito de Deus que muda a sua vida. Aquela mulher que estava lá diante do poço, Jesus disse: se você soubesse quem te pede água, você pediria para ele água viva. Essa água viva que precisa estar na igreja, essa água viva que precisa estar nos púlpitos, essa água viva que precisa estar no coração dos pregadores, dos pastores, dos obreiros, das obreiras, essa água viva que tem que jorrar, é o vaso de barro que tem que estar cheio da água viva, e essa água viva é Jesus que dá. E a Bíblia diz assim, que aquele que pede o Espírito Santo de Deus, Deus vai dar sem medida, vai dar bastante, peça água. Peça água para Deus, tire um tempo para Deus, deixa a rede social de lado, deixa as coisas que você gosta de lado um pouco e dedique, faça um devocional a Deus. Fique um tempo com Deus. Fala: Jesus, vem na minha casa, entra na minha casa. Eu não sou digno que tu entre em minha casa, igual que ele diz aquele centurião, mas peça, ele vai entrar. Jesus falou para o Zaqueu: Zaqueu, desce da árvore que hoje, porém, convém eu pousar na sua casa. Olha, quem sabe Deus está falando para você aí. Deixa Deus entrar na sua casa. Jesus te ama tanto que você não imagina tanto o que Jesus te ama. Você nem era para estar vivo, já era para estar há muito tempo atrás, uma enfermidade, um acidente de carro, já era para estar na sepultura. Mas Jesus te trouxe, te guardou até hoje. Então, não esquece, deixa Jesus entrar na sua vida. Outra coisa também que eu estou vendo que já está acabando o tempo do vídeo aí, nem expliquei direito o que eu ia falar. Outra coisa que nós estamos vendo hoje na internet é muitas lives de irmãos passando profecia e revelação nas lives. Cuidado com isso, hein? Cuidado. Não vou mais a fundo porque é complicado aí vai complicar. Mas cuidado com essas lives aí de profetada, de revelação, cuidado. Cuidado porque, abre a mente. Cristo morreu na cruz, derramou o sangue dele para nos dar salvação. O foco de Jesus e a chamada do Espírito Santo é buscar almas para o Evangelho, para o reino de Deus. É esse o foco. Conversão e arrependimento. Nossos problemas particulares, às vezes, Deus não está assim, como é que eu posso dizer, tão preocupado com o seu problema particular. Deus está preocupado com a sua salvação. Salvação. O povo estava seguindo Jesus. Todo mundo seguindo Jesus, aquela multidão, 3 dias. De repente o povo não tinha o que comer. Aí Jesus viu que o povo estava sem comida, multiplicou os pães e os peixes e deu para eles comer. Porque Deus viu que aquilo era uma necessidade, senão eles iam morrer. Então, às vezes, na igreja, eu tenho meus problemas particulares, meus problemas pessoais. Eu, claro, vou orar a Deus, vou pedir para Deus me ajudar, vou pedir para Deus entrar com a solução. Amém. Mas esse não é o real propósito que Deus quer em nossas vidas. Às vezes Deus dá a bênção, Deus dá aquele socorro por misericórdia. Porque às vezes nós estamos sem saída, Ele dá um socorro, um escape para você. Mas o foco maior de Deus não é algumas coisinhas supérfluas da nossa vida. Porque se a gente for para a igreja somente para buscar a Deus, para que Ele possa entrar com a providência em nossos problemas pessoais, aí se Deus não quiser resolver, você vai sair da igreja, você vai ser deprimido, opressivo e todo tipo de problema, porque você vai falar assim: Deus não quis me ajudar. Só que Deus já está te ajudando, Deus já está te dando saúde, Deus já está dando força para você ir para a igreja, buscar a presença dEle. É isso que importa. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Muitos podem falar assim, não, você está exagerando, Jesus não é tão ruim assim. Não, é verdade. É verdade. Paulo sofreu 14 anos com espinho na carne. Paulo, o homem que andava com Cristo. E os outros que morreram apedrejados. Enfim. Então, alguns problemas pessoais nossos, a gente tem que pedir a Deus direção e tentar resolver. Mas tem coisa que às vezes, se a gente for esperar só em Deus, a gente vai viver naquele cubículo. Meu problema, meu problema, meu problema. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela foi, tocou em Cristo. Ela deu um passo para Jesus. Ela tocou em Jesus. Às vezes é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós toca nele. Senhor, eu estou aqui. Eu aqui. Olha para mim, Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim e assim por diante. Deus quer ter um contato com você. Deus quer ter um contato. Deus quer entrar na sua alma. Deus quer fazer grande coisa na sua vida. Amém? Boa noite. Fique na paz de Jesus.